sequência aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da minha história. Hoje eu estou bem feliz também, porque eu estou trazendo um amigo, um grande amigo, mais do que um cliente, que hoje é cliente, é um amigo de longa data, um amigo que começou comigo lá atrás. E eu vou deixar ele contar a história da gente, porque faz parte de uma história muito importante na minha vida. Com o maior prazer, Dr. Minatti. Fala, Marcos, tudo bem? Fala, Seja bem-vindo. Você é meu irmão, né? Eu sou suspeito de falar de você, né? Ô Marcos, assim, eu tenho uma gratidão enorme por você. Eu acho que a oportunidade de falar, acho que é essa. Eu tenho uma gratidão enorme em vários momentos da minha vida. Você esteve presente. Talvez você nem saiba o quanto importante você foi na minha vida. Fico feliz de saber Mas isso, é isso Carlos. mesmo, tenho um carinho enorme por você. Muito obrigado. Manda um abraço para dona Neuza. Obrigado. Tá bom? Dá um beijão nela lá. Será dado. Que cuidou de mim, num momento também que um momento difícil, desafiador da minha vida. Cuidou como se fosse um filho. Sim. Fala para ela que eu tô com saudade de comer aquele bife à parmegiana dela lá, que ela tá me devendo, Sim, viu? Vou falar, cara. Beleza? Bom, mas o motivo que eu trouxe você aqui, Marcos, para que as pessoas fiquem sabendo um pouquinho, foi no período que eu era representante de vendas. Eu trabalhava na Adams, algumas pessoas sabem, você sabe disso, que eu trabalhei lá na Adams. Do chiclete, né? Exatamente, chiclete, House, Trident, Babalu. E aí, antes de eu ser representante, porque naquela ocasião, naquele tempo, precisava você comprar um carro, né? Porque a venda a gente chamava de venda pronta entrega. Você saía com o carro cheio, né? Sim. No caso, o carro lá que eles exigiam era uma Kombi. E tinha uma série de exigências. Sim. A Kombi tinha que ser zero, tinha que ser com seguro. E o problema, Marcos, é que assim, eu não tinha um centavo, né? Então, você me ajudou bastante. E vamos decorrer sobre esse assunto aí, como que foi? A gente já se conhecia de uma outra empresa. Sim. E aí você começou a trabalhar numa concessionária. Foi a primeira pessoa que eu pensei, porque você trabalhava na concessionária da Volks, não é isso? Conta um pouquinho desse período aí pra gente. Então, posso falar até o nome, que a concessionária não existe mais. Não existe mais? É isso, posso falar o nome, né? Que era Veleiro Veículos, né? Ali na Brás Cubas, que era Volkswagen. E lá, a Kombi, na época, tinha muita, né? Se vendia muita Kombi. Mas como que era? Aquele modelo novo, que nem esse quadradinho? Como que era? A Kombi, ela não tem muita mudança radical, né? A Kombi não dá para falar que mudou, né? Ela era aquele modelo padrão e tinha algumas exigências, né? Como... Mas é aquela portinha de lateral, ainda não é aquela de correr, não, a tua era... Era a portinha de abrir assim. A tua era lateral, a tua puxava. Sim, aquela que não. Não era? Não. A minha era assim, era mais antiga ainda. Era tipo... Então não era da moderna, aquela não que era corre. Da moderna, não, sim. É porque faz tanto tempo. Faz né? tempo. Então, é que nem o Fusca, né? Eu cheguei a pegar a volta do Fusca e no teu caso a Kombi ainda era aquela que... Abria assim, ó. Sim. E aí algumas exigências, né? Que a pessoa tivesse vínculo empregatício, né? Extrato bancário, olerite, né? Isso para comprar, você tá falando? Para comprar. Aí você falou, putz, mas eu não tenho essas coisas todas aí. Mas fala aí para o pessoal entender um pouquinho melhor como que era. Bom, na verdade, eu precisava comprar um carro zero. Zero para colocar na empresa. E aí eu cheguei lá. Exigência, você falou, preciso de um carro zero. Aí você falou, pô... né? Vou para os íntimos aqui, a gente se chama de Roger, né? Isso. Você me chama de Roger, eu te chamo de Roger, que já é uma outra história. Isso. E aí você falou, pô, Roger, beleza, e quais são os requisitos aí? Aí você falou, quais eram os requisitos para comprar Kombi? Para comprar Kombi, que num financiamento, né? O banco é criterioso, a questão da renda, né? Seria um extrato bancário, né? Vínculo empregatício. olerite, né? Sim. E outra, ter mais de 2 anos de vínculo, né? Sim, tinha aí que ter. Você falou, mas aí eu não tenho isso, Roger. Falei, isso aí é outro caso, né? Vamos dar uma olhada, né? Vamos ver com a menina do banco, preencher os dados, e aí como é que nós vamos fazer? Vamos dar um jeitinho, né? Vamos preencher, vamos colocar e vamos passar para o banco. E tinha seu Otávio, que o seu Otávio faleceu, né? Era um senhor que a gente brincava muito, que ele falava, ó vida, ó céu, né? Aí ele falava, não vai dar certo. Ele falava, não vai dar certo. Olha, Carlos, o teu amigo aí não tem jeito. Não... Mas no fundo, a gente não tá falando que ele era pessimista, mas no fundo não reunia condições mesmo. É, porque realmente ele não estava... ele estava falando, realmente era uma situação difícil, né? Não tinha perfil, né? Sim, eu não lembro na época, normalmente esse tipo de Kombi, eles pediam 40%, 50% de entrada. Isso, exatamente. Eu não lembro na época. Acho que era 30%. Você fez 30%? Financiaram, acho que 70%, eu acho. Na época isso, eles queriam Kombi 50%. Aí você falou, Sim. caramba, 50%, 30%, vamos colocar 30%. Mas acho que era 50% mesmo, viu? Era 50%. É que faz muito tempo. Era 50%. Gente,
só para atualizar aqui, a gente está falando de 1996. Era 96. 96. Isso. Então, naquele tempo... A minha filha não tinha nem nascido. A não tinha 97, Stephanie, né? Não tinha. E aí a gente precisava reunir esse negócio, aí não tinha nada. Não. Mas você foi uma pessoa que... Então, o seu Otávio, na verdade, não é que ele era pessimista, não, ele era realista. Era né? realista, né? Porque o vendedor, ele quer vender. Exatamente, o vendedor, ele quer vender, né? Exato. Mas você tem que ser realista, né? Ele, como estava do lado, ali na parte administrativa, ele falava, olha, precisa dar mais a entrada, né? 60%, 70%, não tem. A pessoa não tem para dar isso de entrada. E você precisava mesmo para apresentar na empresa, né? Exatamente. E eu falei, bom, vamos tentar, né? Vamos preencher e vamos e passar. Aí... Vamos contar, mas não sei se você lembra, a gente vai relembrando aqui. Não tem nada ensaiado. Isso, tá? Não tem nada ensaiado aqui. Tem coisas aí que realmente nós vamos lembrando. Mas lembrei até o nome da pessoa, tá? É. Não vamos falar talvez por, né? Não sei, mas enfim. Sim. Mas eu lembro do nome Você dela lembrou agora. o nome dela, Lembrei agora. Mas enfim, vamos só posicionar, não sei se você lembra, mas ela estava começando no banco. No banco, tá. No banco eu posso falar, era Mercantil do Brasil, Mercantil de São Paulo. Tá. Ela trabalhava lá e ela precisava fazer negócios. Sim, ela porque era acho que o primeiro mês dela, ela financiava e tal. Aí ela falou assim, não, vamos lá. Acho que ela não fez nada de errado, mas ela olhou com outros olhares, que se fosse uma pessoa normal, acho que a pessoa fala, essa ficha aqui não vai passar. Tinha condições de até falar com o gerente dela, exatamente, né? Então acho que ela tinha alçada, ela teve, digamos assim, boa vontade, né, Marcos? Sim. Eu acho que também tinha que ser, né? Porque não basta você passar a ficha, você tem que falar com o pessoal de mesa, né? Que era aprovação, porque na época... Hoje já mudou completamente, eu não sei te dizer como é que é o sistema de aprovação hoje, né? Mas na época passava para o gerente de mesa e falava para ele, olha, eu preciso que aprove essa ficha, né? Uma pessoa conhecido da loja, né? Falava, tá bom. Aí já olha com outros olhos, né? E eu acredito que na época também, deve né? ter sido Foi Deus isso, mesmo né? também que tinha que ajudar você, né? Você é um cara iluminado. E para te ajudar, e aí deu a notícia que foi aprovado, né? Foi aprovado. Bom, ou seja, eu comprei a Kombi, aliás, eu quero fazer um agradecimento aqui. Na ocasião comprei, porque assim, eu acredito, Marcos, muito que a gente não consegue nada sozinho. Sim. E tem pessoas que passaram na vida da gente que sempre vão estar presentes, né? Sim. Nesse caso aqui, nesse caso específico, eu era casado, né? Na ocasião, a Edileuza me ajudou muito. Legal. Ela tinha comprado uma moto para mim, né? Na ocasião, a gente tinha comprado uma moto. Eu acabei saindo do emprego, mesmo sem pagar a moto, ela segurou a onda lá. E a moto era o único bem que a gente tinha. Legal. E aí eu peguei e vendi a moto, se eu não me engano, por R$ 2.750. Para comprar porque a Kombi era R$ 15.500. Era R$ 15.500, se eu não me engano. Pô, uma Kombi 15.500, né? Com a desvalorização. Hoje você não compra nenhum carro popular, não tem hoje. Com 15 mil não tem, né? Usado, se você pensar. Mas era um carro zero, ano 96. Sim. E aí eu peguei, dei de entrada, mas eu tinha pego mais um dinheiro emprestado, por isso que eu acho que era mais que 30%, porque eu tive que somar. Porque a questão da aprovação, porque exatamente, trata-se de carro utilitário, né? Então, carro a garantia, né? Sim. É o próprio bem, né? A garantia. Depois você vai entendendo um pouquinho, né, de financiamento, que foi um CDC. Aí eu lembro que eu parcelei em 24 vezes. Foi em 24? Foi em 24 vezes ou 36. Sinceramente, eu não lembro se foi 24 ou 36. Né? O pessoal ia lá e sem entrada, em 60 pagamentos. Eu vendi muito carro com 60 pagamentos sem entrada. Mas assim, o que eu fiz questão de trazer você aqui, Marcos, é assim, primeiro, que é uma forma de gratidão, mas não por isso. Não, sim. Outras coisas, né? A gente tem histórias aí para contar. Mas eu acho que a parte que me chamou a atenção, assim, aí falando um pouco de mim, foi a parte de você ter coragem, né? De você ter... Porque eu não reunia condições nenhuma. De você ser bem relacionado. Então, assim, foi você uma pessoa que me deu oportunidade, acreditou no meu potencial. E aí foi que eu comecei a trabalhar na Adams. Então, foi nessa parte. E aí consegui financiar o veículo, através do veículo aí foi. E aí na época eu achava que ganhava dinheiro, mas na verdade eu não ganhava nada, porque eu não tinha vínculo empregatício como representante, não tinha nada. E era bom o trabalho na época? Eu só ganhava, para tu ter uma ideia, Marcos, assim, o que eu fazia? Eu saía de porta de bar em bar, restaurante em restaurante, comércio no geral. Onde vendia chiclete, eu estava lá. Então, se vendesse, vendia. Aí tinha áreas, né? A minha área era de São Vicente, depois fui para o Morro. E... Guerreiro mesmo, né? Mas só que assim, o que acontece? Eu vejo hoje e falo, nossa, meu Deus. Eu não era registrado, não tinha vínculo nenhum com a empresa. Não tinha INSS, Previdência Social? Nada. Então, Não tinha nada disso. Quebrasse o dedinho do pé... Não tinha nada. Assim, era novo na ocasião, acho que eu tinha 22 anos.
É isso aí, 74, 22 anos. Tinha 22 anos, tinha acabado de ser pai, do meu filho hoje, que tem 28 anos, que é o Caio. E aí, eu vendia de bar em bar, de porta em porta, é uma representação legal, Sim. que é House, Trident, Babalu, são marcas famosas, só que tinha muita concorrência, até hoje tem. Os atacadistas vendiam tal. E ali, como remuneração, eu ganhava 12% da venda. Então, assim, para você ganhar 12%. Mas o volume não era em questão. É porque é doce, né, Marcos? Tu imagina, uma caixa de chiclete, né? Quanto que é? O valor agregado é muito baixo, né? Sim. Então, eu tinha que vender... Você não lembra o valor das compras que o eu lembro, comerciante assim. fazia? Não, tipo assim, mas naquela época o house custava 25 centavos. Nossa. Cada house, pro vendedor final. Então, o comerciante vendia por 25, mas enfim. Vender R$1.000, aí ganhava R$120. Exatamente. Ou seja, na verdade, eu ganhava uns 2, 3 mil bruto. Mês? No mês. Só que desses 3 mil brutos, 2 mil e pouco, que era 12%, às vezes era, né, um pouco mais, um pouco menos, e dependia muito da região também. Só que aí eu ganhava uns 12%, dava uns 3 mil. Aí desses 3 mil tinha que tirar seguro do carro. Que, aliás, eu falo, meu Deus, hoje, como corretor de seguros, sim. Existiam épocas que eu não tinha nem seguro, não tinha dinheiro para pagar o seguro. Não tinha? Era obrigatório o seguro ou não? Não era obrigatório, mas eu fico pensando, falando, olha a responsabilidade, né? Sim. Ou a irresponsabilidade. Mas naquele tempo eu não tinha o que fazer. Então. Ou eu almoçava ou jantava. Não tem essa. Então eu não pagava o seguro, por exemplo, mas tinha que pagar. No começo eu pagava. E aí, beleza, aí foi o negócio do seguro. Então, assim, tu imagina, 3 mil, você tinha que pagar seguro, refeição, porque eu comia na rua, INSS, férias que não tinha, 13º que não tinha. Fundo de garantia não tinha. Plano também, de saúde não tem nada. Fundo de garantia não tinha nada. Eu falei, meu Deus do céu. Aí hoje eu vejo, eu falo, caramba, né? Caramba, era meio maluquinho, né? Na época. Mas foi um período bom que permitiu com que depois, eu acho que cada coisa que você passa na tua vida, ela serve para lá na frente você fazer alguma coisa, né? Então, assim, tipo, sei lá, naquele tempo, hoje eu valorizo muito mais o meu trabalho, porque naquele tempo eu não tinha noção, mas eu dava valor, eu entregava valor. Eu entregava na porta da pessoa o chiclete, ele não precisava pegar fila, dava prazo ainda. Então, era uma forma de eu não me valorizar muito na ocasião. Hoje, minha mentalidade mudou muito em cima disso, Sim. né? Hoje eu dou muito mais valor. Essa empresa aí era uma empresa, era um dono? Como é que Não, era uma representação comercial. Tem a Adams, que na época era Warner Lambert, e aí eles tinham uma representação disso aqui, aí tinha o distribuidor. E esse distribuidor fazia a distribuição desses produtos. E não né? sofreu o processo trabalhista? Não, porque não era representação, era de forma legal. Eu assinava nota, para eu receber eu tinha que assinar uma nota, né? É claro que a legislação foi mudando, né? Sim, se fosse que tinha hoje, vínculo, claro. Hoje seria diferente, Sim, né? seria diferente. Mas foi uma época assim que me trouxe bastante, como eu posso te falar, me trouxe experiência e serve até hoje no dia a dia. Mas, na verdade, eu quero falar um pouquinho de você e essa experiência sua, como que teve? Conta alguns casos aí pra gente, aí, por exemplo, na época da concessionária. Como que você entrou na concessionária? Como que foi? Porque você vendia veículo, porque aí depois, eu lembro, mais pra frente, a gente se encontrou. Sim. Você vendia uma marca de carros... Fiat, né? Isso, que era os Córdoba. Exatamente. Conta um pouquinho da tua trajetória profissional nessa área de comércio de veículos aí. Como que foi? Como que você entrou? Como eu entrei? Então, eu trabalhei no McDonald's, como você sabe, você trabalhou lá, entrou primeiro que eu, e tinha um senhor, né, que era o diretor do Grupo Casas Bahia, Carlos Alberto Riquena. Sim. E ele ia muito com a filha, né, a filha adorava o McDonald's, Daniela, que hoje é médica. E ele sempre me cumprimentava, tá? Um dia eu falando com ele, com a esposa, ele falou que ia andar na praia. Tá. Eu saí de lá, eu fui andar na praia com a minha mãe, que eu morava em São Vicente, por acaso nos encontramos. Ele, né, a esposa. Aí ele conversando comigo, se eu gostava de trabalhar lá, eu falei, eu gosto, mas eu tô saindo, eu tô indo pro Miramar. Miramar? Tá. Eu falei, tô indo pra trabalhar de você segurança no Miramar. Poxa, mas segurança não poderia ser um outro trabalho? Eu falei, é um trabalho, né? Ele falou, e você de vendedor de carro? Eu falei, não, vendedor de carro, eu não sei, eu nem abri a fechadura, não tenho experiência. Ele falou, mas você pode adquirir experiência, né?
Eu falei, ele falou assim, eu vou te dar um cartão e você vai em tal lugar e fala que eu te indiquei. Mas até aí ele não falou para mim que ele trabalhava lá, que ele era o diretor. Fui lá, procurei o Fernando, que hoje trabalha numa loja em Santos, né? Não está mais em concessionária. Falei, olha, seu Fernando, eu vim aqui, tá, vai no RH. Aí eu fui no RH, eu trabalhava no McDonald's ainda. Tá. Aí ele falou, olha, você pode começar já na outra semana. Eu falei, mas eu não saí da empresa ainda. Ele falou, então você faz o seguinte, você vai lá na empresa, né, pede a demissão e você volta aqui. Dito e feito. Fui lá, pedi a demissão, voltei. Te passou algum receio? Como você falou, você não trabalhava nunca com veículo? Eu nunca trabalhei. Aí ele chegou para mim, cheguei no primeiro dia de trabalho, entrei às 8 horas da manhã, ele falou, a tua mesa é aquela ali. Tinha o senhor Alain, acho que eu acredito que ele não deve estar vivo mais, o senhor Alain. E ele sentou do meu lado, ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí você trabalha, você aí, aquelas piadinhas, você vende hambúrguer. Não, eu não vendi hambúrguer, né? E o pessoal falava essas piadinhas. Né? Você vende hambúrguer? Não, então senta aqui. Então você vai atender o primeiro cliente, né? Fui atender. O cara era um consertador de navio aí, de soldador. Ele queria um Gol GTI. Aí tal, você imagina, nunca tive experiência com a venda, nem como faz, tirar o pedido. Mas fui lá, consegui. Vender o veículo. Vendeu? Foi a tua primeira venda? A minha primeira venda. Foi, no primeiro dia? Primeiro dia. Foi um Gol GTI. Aí o cara pegou e falou assim, ajuda ele para comprar o carro, né? O cara estava indeciso. O cara falou, não, ele está começando agora. Se ele fosse mais inteligente, ele tinha estudado, não estava aqui. Aí o seu Alan falou para ele, olha, eu ganho mais que médico. Brincando, né? Eu ganho mais que o médico. E o vendedor na época ganhava, né? Sim. Ele falou, eu ganho tal. Aí o cara, eu tô brincando, né? Bom, aí foi. Comecei nos usados. Nos usados fiquei, carro usados é bom. O problema do usado é aquele negócio, né? É o estado do veículo, né? Que você compra, porque a pessoa vai lá comprar um carro usado, ela acha que saiu de lá, queimou a luz. Não, tem garantia. Sim, tem garantia, mas não dá para dar aquela garantia, aquele abraço total. E aí eles tiveram no Brasil o lançamento do Córdoba, que foi lá na Avenida São Francisco. Lembro. Aí foi eu e o Davi. O Davi, amigão, né? Você conheceu o Davi? Davi foi eu e o Davi trabalhar lá. O Córdoba não pegou muito no Brasil, né? Que ele era espanhol, né? Da CIT, Sociedade Espanhola de Automóveis e Turismo. Caramba. Que fazia parte faz parte da Volkswagen. Aí eu fui trabalhar lá. Aí de lá eles falaram, olha, não vai continuar, que era do grupo Casas Bahia, né? Samuel Klein não quer mais e vai voltar lá para a loja. Aí eu voltei para os usados, ele falou, não, agora você vai trabalhar no zero. Eu fui trabalhar no setor no carro zero, né? E aí é diferente, né? Como você comprou a Kombi, carro zero, né? Não tem problema nenhum, né? Ele vem com aquele cheiro de novo, né? Não que um carro seminovo, você fala carro usado, né? Carro seminovo a gente fala, né? E o carro zero. Falou, olha, você vai começar a trabalhar aqui, e comecei a trabalhar. E tem uma das coisas que marcou comigo, foi um japonês que chegou de manhã, tinha uma vendedora, e aí falou com a vendedora pegou, deu atenção para ele, não tal. Aí eu passei do lado, né? Porque tinha que ficar rodando, que se tivesse um cliente andando na loja, tinha que dar atenção. Aí eu falei, o senhor já foi atendido? Ele falou, já, mas você pode me dar uma atenção? A Kombi Furgão. Tá. Aí eu falei, bom, vamos lá. Aí ele olhou, tal, quanto é que é? Aí era 13 mil. Aí olhou, tal. Tá. Se levar duas, quanto é que faz? Faz uns 12,5 e tal. Eu falei, eu acho que vamos dar uma olhada, né? Aí ele falou assim, na verdade, eu não queria 2 Kombis. Eu queria 12 Kombis. Caramba! Aí me deu até uma tremedeira. Será que é verdade? Aí eu falei, o que o senhor faz, né? Ele falou, eu trabalho com ovos, né? Eu tenho distribuidor de ovos. Aí da marca da época. Aí eu peguei e falei, bom, tudo bem, vamos lá. Aí eu fui lá dar uma olhada, eu falei, olha, inclusive eu tenho 15 Kombis aqui, que era Diadel Veículos em São Paulo, e a Veleiro, que era aqui, que a Diadel era do Grupo Casas Bahia. Tá. Aí ele falou assim, vê pra mim quanto faz as 15. Caramba! Eu falei, pô, o japonês tá querendo mesmo, né? Aí ele pegou, eu falei, não. Aí ele falou assim, se fizer 11 mil, eu levo as 15. Aí eu fui falar com o gerente na época, você lembra do gerente? Sim. Que era uma simpatia, né? Que ele chegou ele dava azia na água mineral. Azia na água mineral. Só para você ver. Aí ele pegou e falou, não sei o quê, tá pensando o quê, né? Você ia lá e simulava você. Chegava lá para falar com ele. Aí chegou o Riquena, que eu posso falar, que acabou falecendo, né? Aí ele chegou, o que tá acontecendo? Ele falou, o cara tá querendo dar tanto aqui, tá dentro. Aí ele falou, não, peraí. Nós pegamos da Volkswagen
se não me engano, foi 50 unidades, e nós não saímos desse, porque era o rotativo, né? O rotativo é aquele que você paga diário, o concessionário paga diário, e a venda à vista. Tá. A concessionária paga à vista e tinha um rotativo. Então, realmente precisava sair daquelas combis. Ele falou, olha, falou assim, ô Marcos, faz o seguinte, vai lá, vê se você consegue ver as 15, até 11 mil dá para fazer para ele. Aí eu fui lá, seu senhor, tal. Ele falou, se fizer 11 para mim, eu levo as 15. Eu falei, tá feito. Caramba. Aí o pedido era na mão, né? Aqueles talão, né, com carbono, fui lá. Tremia não, ou não? Se eu tremia eu? Para preencher? Porque, pô, é uma venda expressiva, né? Foi a venda que marcou para mim, né? Um senhor que ele entrou do nada. Aí o que aconteceu? A vendedora que tinha falado com ele foi lá falar com o gerente que o cliente era dela. Ou se fosse com ela, estaria com ela, né? Sim. Então, e eu tive um gerente que sempre falou, o cliente é da concessionária, não é do vendedor, né? Aí ela pegou, falou lá, aí quando eu fui levar os pedidos, ele pegou, falou para mim que a venda era dela. Eu falei, olha, não é dela, porque em nenhum momento ele falou que tinha sido atendido por ela, e se ele tivesse sido atendido, eu não, né, jamais teria feito isso. Ele falou, não, tá bom, vou ver e tal. Aí ele falou, olha, outra coisa, o valor de 11 mil é o valor de custo. E você não vai receber a comissão dessas combis. Eu falei, tudo bem. A comissão era 0,4. Tá. Então, se você vê, dava R$40, né? De 40, R$45. Eu falei, pô, mas não vou receber nada? Ele falou, não, tá bom. Aí, encontrei o seu Riquena, por coincidência, né? Ele falou, parabéns pelas combis, né? Obrigado, seu Riquena. Pena que eu não vou receber nada. Como assim? Eu falei, o colega lá falou que eu não vou receber nada, né? Ele falou, não interessa quanto vendeu. Se a empresa ficou negativo ou ficou positivo. Você tem que receber, você está aqui para ganhar. Claro. Aí ele me chamou. Falou, olha, eu conversei com o seu Riquena, eu vou pagar a comissão. Olha aqui. Mentiroso, né? Ainda vou ganhar esse cara ainda. Né? Aí eu peguei e falei, tudo bem. Aí me pagou e o senhor lá me trouxe, na época, a cartela de ovos, porque ele estava falando dos ovos de duas gemas, né? Aí me deu, ele falou que tinha ovo de duas gemas. Eu falei, pô, você existe mesmo ovo de duas gemas? Eu tinha ouvido falar, mas achei que era. Aí ele me deu 2 de presente e mais 4 caixinhas de ovo de codorna. Mas existe isso mesmo? Tem, de duas gemas. Tem, mas duas como gemas. que é? Selecionado? O cara não sei, eu acho que é genética da galinha que ela acaba. Mas veio uma cartela só de 2 gemas? Só de 2 gemas. Todos os ovos, ele falou, pode ser que tenha um aí que não tem, mas ele já vem já selecionado, né? E eu falei, caramba, e realmente era mesmo tudo de 2 gemas. Caramba. E aí você vê, esse aí foi que marcou, né? A pessoa geralmente fala que o vendedor, né? O vendedor fala assim com o cliente, não dá para você medir o potencial do cliente, primeiro que era um senhor muito simples, e aí eu falei para ele se ele ia financiar, ele falou para mim que ele não ia pagar à vista. Ele foi até um corcel, aqueles corcel bem antigo, né? Que guardava em garagem, pegou uma bolsinha e veio lá pagar em dinheiro. Então a empresa falava que nesse caso ele leva ele até o financeiro, o caixa, né? E pagou à vista. Caramba. À vista. Então, você vê, é uma situação que... atípica. Não é normal. Quando chegar... E as pessoas falam, como você trabalhar o carro é um sonho, né? Sim. Você fala assim, você vende um bem que é um sonho. O imóvel é um sonho, o carro é um sonho. Então, as pessoas entravam lá. Muitas vezes, o pai tinha falecido, a mãe, como o pai era muito... Esse é o tipo de história, assim. O pai era muito pão duro. Então, a mulher falou assim, eu estou comprando um carro para minha filha hoje, porque meu marido era miserável. Guardava o dinheiro para a vida inteira. Tudo, a vida inteira. Eu quero que ela escolha, né? Peguei situações assim, pulando dos ovos pro, né? Pode escolher o carro que você tiver aqui, eu quero que você coloque acessórios no carro, tem banco de couro, coloca tudo que eu não quero miséria. Caramba. Então, né? A pessoa vinha, eu venho atrás de um sonho. Então era muito gostoso, né? Porque chega uma hora que você, né? A pessoa abraçava, quando deixava, vamos supor, um Uno, que é antigo, deu na troca, aí chorava, abraçava. Porque tem aquele apego emocional. Aquele apego emocional. Esse carro foi do meu pai, ou foi do meu irmão, né? Abraçava, chorava. E você passa, né? E o conhecimento, né? Porque eu cheguei a pegar a época de 94 até 2000. Então eu vendi um carro de um rapaz, porteiro de um prédio, até o presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, que é uma situação que eu tive também, né? Por telefone, comprou um carro por telefone, e aí depois eu fui ver, ele deu o nome dele, né, para tirar, ele falou, vou mandar uma pessoa, aí você vê, já pulando para um outro. Ele falou assim, posso mandar o fax? Era na época do fax, né? Então os dados, o carro é assim, assim, assim. Aí eu vi Fernando Henrique, tudo bem. Aí veio 2 rapazes, que era da Polícia Federal, e ele falou assim, você falou com o Fernando Henrique? Eu falei, você sabe quem ele é, né? Não sabia que o Fernando Henrique
Caramba. Você entendeu? Por telefone. Estava em São Paulo, comprou, então um ministro também do STJ, também de São Paulo, também, São Paulo não, de Brasília, juízes também, então, mas você passa a natural, porque a pessoa chega, né? Você acaba conversando com a pessoa fala, eu trabalho com isso, então você tinha bastante conhecimento, né? Você conhecia o pessoal dali, então você sempre, teve um tempo atrás eu fui na Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal, eu falei, meu pai comprou meu primeiro carro quando eu entrei na faculdade de Direito, foi com você. Caramba. Oi, que legal, cara. Poxa, que legal. Não é, não? Você fala, caramba. Legal. Eu falei, pô, hoje você é delegado federal? Ele falou, você vê, eu passei na faculdade católica, ele falou, passei na faculdade católica, e meu pai foi lá para me presentear, e foi você que vendeu. Até hoje, alguns eu encontro, mas já passou o tempo, né? Você vê, de 94. São 94 para cá. 30 anos. 30 anos, né? Ô, Marcos, me diz uma coisa. Você está me falando aí, está me vindo uma coisa na cabeça aqui. Você acha o quê? Tipo assim, que eu te acho sempre te conheci, sempre fui muito simpático, carismático. Você falou de atendimento aí. O que você acha que isso contribui? Porque você falou também que não conhecia nada da parte técnica, né? Nada. Aí fui fazendo curso na fábrica, sim, né? Sim. Mas a princípio, assim, você não entendia, não conhecia muito. Até que ponto você acha que a pessoa que trabalha na área comercial ter carisma, ter empatia, simpatia e um bom atendimento impactam no resultado da venda? Sim. Eu acredito que mais de 50%. É mais do que menos técnico, né? Porque isso acontece comigo também. Né? A simpatia, eu já vi muitas pessoas falando assim, olha, eu voltei porque você é muito simpático, né? Às vezes falo bastante, né? E aí as pessoas, lógico, tem o outro lado também, já aconteceu comigo, eu chegar de manhã, falar bom dia, esticar a mão pro cliente, e o cliente não estica a mão, né? E eu... Né? E você entender que isso não é pessoal, né? Sim, não é pessoal. É da pessoa, do ser humano. Exatamente. Né? Fica difícil você falar do ser humano, né? Porque o vendedor, ele tem, não sei se você concorda, mas ele tem que ter essa capacidade de resiliência, de se adaptar, né? Sim. Porque a gente entender essa inteligência emocional. Porque o vendedor, ele toma muito não, né? Sim. Toma muito não, ele é persistente, né? E trabalha, tem meta, ele é sugado, na verdade, ele sofre pressão, né? A empresa sofre. Sim, tem que cobrança de meta, cobrança né? é grande, eu acordava, né? eu de manhã, chegava na empresa 8 horas da manhã, era uma reunião, olha, o que você vendeu? Puxa, você não vendeu? Então, né? Aquela cobrança que você logo de manhã, né? Você vê que tem um elogio, né? Na empresa, um gerente, ele ia te cobrando. Exatamente. Né? Outra, se não vender, você vai embora. Eu já trabalhei por muito tempo assim, olha. Se não bater a meta, vai embora. Então, você tinha... quantos carros tinha na época, né? Era a média de 11 a 15 carros, né? Por mês. Cada vendedor tinha menos de 11 ele podia vender. Tá. Né? Tinha aquela cobrança. Então, você estava no 7, de repente, final de semana, você trabalhava de segunda a segunda. Então, pode ser que no sábado você vendia 4 carros no sábado. E na segunda-feira caía 3. Modo de dizer, caía 3 o quê? Sim. Não aprovava. Porque tinha isso também, né? Não é só você vender. Você a pessoa queria comprar o carro, mas às vezes não reunia condições. Exatamente. Que foi o caso lá. Eu queria comprar a Kombi. A pessoa quer muito comprar, você vê que a pessoa precisa, você tem que ajudar a pessoa, né? Dentro do possível, mas aí não aprova. Aí você passa para o outro banco. Aí passa 2, 3 bancos, geralmente a concessionária tem 2, 3 bancos, e fala, não aprovou. Sim. Poxa, você não consegue dar um pouquinho mais de entrada, né? O banco fala, a pessoa fala, não consigo. Então, eu ainda falo que ainda a Baixada ela é um pouco mais carente de atendimento, de simpatia. Às vezes, mas você compara com São Paulo. Que São Paulo, né, é uma cidade muito grande, né? Às vezes eu entro em algumas lojas, você vê que a pessoa não faz nem questão, né? Você fala onde? Aqui? Aqui na Baixada, né, em si. Como que você avaliou o atendimento na Baixada, no geral? Isso que você ia falar, né? Eu acho que falta um pouquinho mais, né? Eu acho que não... Aí você fala assim, comparando com São Paulo. Não é que São Paulo é bom, não. Mas aqui eu acho que falta um pouquinho mais de... Um pouquinho mais de cuidado, né? Eu também percebo isso. Você percebeu também? Eu percebo. Você percebe? Na verdade, é assim. A gente sempre busca excelência no atendimento. Sim. A gente sabe que a gente não é perfeito. Ainda mais que quando a gente depende. Eu tenho colaboradores hoje, entendeu? Então, assim... Mas, pelo menos, eu tenho a disposição de falar, poxa, eu quero atender bem as pessoas. E acho que não sei se isso é nosso mesmo. Sim. Talvez seja, né? Eu acredito que sim. Mas também acho que contribui também, eu acredito, pela formação. Você trabalhou no McDonald's, eu também trabalhei no McDonald's, né? Sim. Então a gente tinha
aquele cuidado, né, de atender o cliente. Sim, né? Tanto que hoje mudou completamente. Mudou né? bastante, né? Eu costumo passar no McDonald's, você vê o pessoal lá que parece Não tem nem mais caixa, né? Um caixa único quase, né? um Hoje, caixa né? único, Mudou, mas né? o atendimento, você vê, mudou numa coisa, né? O atendimento, assim, mudou, de 10 caiu para 2, né? Infelizmente, né? Então, mas eu acho que é o tempo, né? Que vai avançando o tempo, as pessoas, né? Olha que barato, né? Que seria legal se aprimorassem algumas coisas, né? Sim. E outras não. Porque isso, quando a gente vê com algumas pessoas, e não é por fato de geração, não, porque eu vejo que as pessoas mais novas também, aquelas que gostam de atender bem, falam que realmente carece um pouco de atendimento. Eu acho que eu bato na tecla de que atender é legal, porque quando você atende a pessoa bem, você acaba ganhando elogios, mas mais do que elogios, as pessoas acabam te indicando, entendeu? Porque você acaba sentindo, e até humanizando mesmo a relação comercial, né? Porque às vezes, né, só aquela parte de, me dá aqui, fazer obrigação, e você percebe quando a pessoa faz porque gosta, né? Sim, é diferente, é um atendimento quando você vê que a pessoa se dedica, tem aquele cuidado de atender. E eu vejo que hoje em dia, às vezes, como isso aí pode ser área, perdido né? um pouquinho. Sim, como qualquer área. Às vezes eu falo com o pessoal que é funcionário público, o pessoal reclama, fala, poxa, você reclama, o que você, né? Eu penso na hora, o que você está fazendo aqui, né? Exatamente. Cara, eu sou policial militar, mas isso aqui, eu falei, pô, mas o cara é policial militar, ninguém foi na casa dele, pegar no braço dele para ele começar a trabalhar. Foram escolhas, né? Não é, foram escolhas. Já que você escolheu. Não é, não. Não, em outras áreas, médico, né? Você vai no SUS, né? Eu costumo falar. Você vai no SUS, um atendimento, aquele que já aconteceu isso com uma pessoa da minha família, foi no SUS, eu estava junto, na Santa Casa, na época atendia o SUS, eu não sei se atende, acho que atende ainda, né? Estava na Santa Casa, ele atendeu de uma forma, e aí ela acabou tendo convênio, você até conheceu minha tia na época, né? A Eliana. Aí ela pegou, fomos no Ana Costa, por coincidência, o mesmo médico, ele atendeu assim, aí eu tive que falar, né? Falei, doutor, coincidência, né? Que diferença de tratamento lá na Santa Casa e aqui? Como assim? Eu falei, poxa, eu fui lá, o senhor mal olhou para a nossa cara, não, né? Fez lá e aqui. Ele falou, mas sabe o que acontece? É porque lá é muita gente. Não é. Não é da podemos pessoa falar mesmo, isso, né? Que nem você está numa loja, a loja está cheia, eu não consigo te dar atenção porque a loja está cheia. Não. Esse cuidado com atendimento, eu lembro do McDonald's, não sei se você lembra, né? Sem querer misturar muito, mas como a gente está falando de atendimento, tinha atenção ao segundo cliente. Você lembra? Sim, que antes de você ir pegar o pedido, você pedia para o cara que estava atrás, fala assim, só um minutinho, eu já te vi. Isso é muito importante, só um minutinho, porque a pessoa se percebia notada ali, né? Não era? Então eu falei, cara, então assim, aí são essas coisas que eu meio que carrego e tento implementar. A gente sabe que tem desafios, porque são gerações diferentes, e às vezes culturas diferentes. Né? As pessoas vão mudando. Mas a gente tem que primar por isso, né? Eu estava vendo um estudo aí, na verdade foi um comentário que eu vi na televisão, que a Argentina recebe mais turista do que no Brasil. Entendeu? Então tu fala, meu Deus, né? Um país com dimensões continentais receber menos turistas, entendeu? Do que a Argentina. E nós temos bastante coisa aqui. Muita coisa, né? Então, São Vicente, você tem regiões, né? Você tem regiões, pô. Então, talvez explorar essa parte de turismo, né? Por que a gente está falando de turismo? Porque tem tudo a ver com atendimento. Quando você é bem recebido numa cidade, você volta, você indica, você fala, você tem aquela experiência, né? Então, eu acredito que essa parte de atendimento ela é primordial, eu acho. Eu acho que você tem que estar sempre buscando. Excelência você não alcança, excelência você busca, na minha opinião. Mas aí, voltando a falar um pouquinho lá, dessa tua parte aí, então você atendeu desde presidente da República. Na verdade, eu atendi por telefone, eu nem imaginava que era, né? Mas a gente atendia da mesma atendeu forma. bem. Em nenhum momento, né, ele... Deu carteirada? Não. Foi 2 agentes federais que veio que me falaram que era o Fernando Henrique, né? Mas até aí, né? E o pessoal que na época, você comprar um carro era muito difícil, né? Sim. Naquela é verdade, era mais difícil. Depois foi. Sim. Tanto que os financiamentos em 60 pagamentos, né? Sem entrada. Então você comprava um Gol. Eu cheguei a pegar o Gol, o quadradinho na época. Eu lembro, vinho. E vinho, então, ele custou 8 mil. Você vê, era 8 mil um carro zero. Então hoje a Kombi era cara mesmo, hein? A Kombi era 15, hein? Paguei 15. Quanto que é hoje um carro? Eu não tenho ideia, acho que 60. 40 mil reais, né? Eu acho que mais, não compra, talvez né? mais. 40 não compra? Não, 40 acho que não compra. Não compra um HB20? Não. Então, para você ver, com o mercado, né? E voltou o Fusca, né? O Fusca era bem mais caro.
Mas as pessoas chegavam e falavam assim, olha, eu não quero dar entrada, o que importa é a prestação, né? Se coubesse no bolso, né? No bolso, né? Aí vendia, mas assim, vendia brincando, você não precisava nem levantar. Quando você ia levantar, o cara sentava, olha, eu quero um gol desse daí sem entrada. Aí o cara vinha, vamos lá, né? E não tinha nada disso, o Uber, não tinha nada disso. Não nada tinha Uber, disso, não. Se tivesse o Uber, né? Então é assim, é um prazer que você vê as pessoas saindo felizes, né? Que nem você, que foi um grande irmão meu, que eu sempre falo, né? O Carlão tem uma história, né? Poxa. Então a gente ia sair triste, se eu não aprovasse, lógico que ia sair, né? Ficar triste. Mas você fez o possível. Mas a gente dependia, né? Da parte financeira do banco, que realmente o banco, a gente fala assim, o banco, eu não tenho restrição nenhuma, mas o banco não me aprovou. Né? Eu já cheguei a pegar um cliente que ele ganhava 25 mil reais e ele queria fazer em 36, sem entrada. O banco não aprovou. E ele não tinha restrição. Por quê? O dinheiro é do banco. Ele aprova, não é verdade? Sim. O risco é dele. Exatamente. Aí o cliente falou, poxa, mas peraí, olha o meu lerite. Trabalho na Petrobras, isso, né? Minha empresa, minhas regras, não é? Não. É o banco, né? Agora me fala uma coisa, o dinheiro é de quem? Não é do banco? Desculpa, né? O dinheiro é do banco. Então ele dá o crédito para quem ele quiser. Mas eu vou processar o banco. Não tem como, não existe. Não tem como, né? Infelizmente é assim. E o mercado, né? Mudou completamente. Eu não sei como é que está o mercado de carro hoje, mas eu acredito que hoje também não tem sem entrada. Hoje mudou muito, né? Pelo que eu sei, assim, muito, né? Hoje, os maiores compradores hoje das fábricas, né? Sim. São as locadoras de veículos, Sim. né? E eles na época também você só tinha Volkswagen, GM, Ford e Fiat, né? Nossa, hoje não era 4 marcas, dedos, né? Exatamente. Você não tinha importado. Eu lembro quando começou a chegar o Hyundai, só não compra esse carro. Exato, e hoje é um carrão, né? Poxa, não é? Você fala o Hyundai? Não. BMW, quando começou, né? Porque era Santana. Eu vendi muito para juízes Santana, né? O pessoal tal. Aí você ligava para quando chegava um modelo de som exclusivo, o Santana, ele falou, não, agora eu entrei no automóvel. Então você pegou uma vida, entendeu? Você falava automóvel. Então foi mudando, né? E hoje você sair para comprar um automóvel hoje, você tem um leque muito grande, né? Ô Marcos, dessa época aí que você trabalhou nas concessionárias aí, com essa parte de veículo, o que você aprendeu que você leva até hoje, que você fala, poxa, isso aqui eu achei legal e eu trabalho na minha vida, eu levei para a vida isso. Sempre tem alguma coisa que a gente pega legal, né? Sim. Como eu te falei, trabalhei com um gerente que ele era muito chato, né? Tá. Mas com razão? Ele tinha razão. Não, ele era um pouquinho, mas eu aprendi muito com ele, né? A questão do atendimento, né? O atendimento é fundamental. Ele cobrava muito sorriso, a educação, né? O pós-venda, você ligar para ver se a pessoa gostou. Pós-venda, né? O pós-venda é muito importante, né? Porque o cara comprou um carro, não é uma coisa de R$1.000, né? Um patrimônio, né? Aí você ligava, gostou do carro? Então, dificilmente ligava, a pessoa falava que não gostou, né? Eu esperava um pouquinho mais. Então, o próximo você pega um 2.0, um exemplo. Pegou um 1.000, né? Você pegou um carro 1.000 e você está comparando com 2.0, não é o que comparar. Por exemplo, ele foi comprar um Ômega na época, né? Que tinha um Ômega. E a pessoa for comprar um Ômega com você e for perguntar para você se ele é gastão. Vai comprar uma Ferrari, né? Então você fala, peraí, então você está comprando um carro. Você está comprando um carro errado. O cara, né? que comprou um helicóptero não quer saber quanto vai gastar de combustível. Exatamente, vai ter que deixar ele lá no aeroporto, né? Vai ter que pagar o piloto, então, né? Mas a questão era o atendimento, né? E o pós-venda. O pós-venda que a pessoa realmente... E eu tive muitos clientes que voltavam mesmo, né? Eu acredito que também pelo atendimento. Como eu te falo, você é uma pessoa super simpática, é uma pessoa super leal. Sim, por isso que eu fiz questão de te chamar. Te agradeço. Aqui. Logicamente que a gente brinca, né? Agradar a todas, a gente, né? Não, claro que não. Fala que a gente não pode ser unanimidade. Exatamente. Né? Unanimidade não dá. Eu vou ali naquele vendedor, eu não gosto dele e tal, mas normalmente acontecia, né? Eu dar aquela atenção pro cliente, né? Para você ia lá tal, até às 7 horas da noite. E no outro dia eu estava passando, ele estava com outro vendedor tirando pedido. Porque tem cliente que não faz questão. Eu compro com ele. E realmente o vendedor, ele precisa, né? Do retorno do cliente, porque tem a meta, né? A comissão. Mas eu também no sorriso, legal, deu tudo certo. Claro, fazer o quê, né? E o cara, né? Aí depois acho que o cara ficava tão o cliente ficava tão sem graça que ele passava, puxa, me desculpa. A minha mulher foi falar com o vendedor ali e tal. Quando eu fui ver, acabei pagando. Acontece. Eu não te vi aí. Eu tava lá, né? Mas tudo bem, eu não te vi, você é baixinho, eu não te vi. O gerente também faz muita diferença, né? O gerente, o diretor da cobrança, né? Porque
a gerência, você vê o reflexo dos vendedores, né? Uhum. Então, aquela cobrança, né? Ele cobrava que tinha do atendimento, a questão também do trabalhar segunda a segunda, né? É isso que pegava. De segunda a segunda. Você tinha que estar sorrindo. Você imagina, você chegar final de semana, sábado, você está indo embora 10 horas da noite e você tinha que ir no domingo, que tinha aqueles feirões que ficava nos mercados, né? Sim. Aquele, e tá sorrindo. Então, acho que o principal é gostar do que faz, né? Legal. Não adianta também você fazer aquela situação, você trabalhar, olha, eu trabalho com você, puxa, eu trabalho com o Carlos, mas é porque eu preciso. Ô, Marcos, você é meu cliente, né? Tenho a honra de ter você como meu cliente. Sim. E me conta uma história, como você trabalhou bastante tempo nessa área de veículos, Sim. já teve algum caso, que eu trabalho com seguros, né? Sim, vários, eu tive vários. Que a pessoa fala, não vou fazer o seguro, porque geralmente vocês oferecem lá também, né? Tive, eu vendia, porque tinha, na época, nem sei se existe, você vai me dizer, o VVD, que era a seguradora da Volkswagen. Existe. Então, e aí você chegava lá pro cliente... E aí, por exemplo, o cara chegava lá e falava assim, não quero seguro, não besteira. Quero, não quero. E não fazia, e de repente você ficou sabendo que ele... E não era história de vendedor, né? Que você fala, às vezes, assim, é a história de vendedor. Eu atendi um garoto, devia ter uns 19 anos, a mãe faleceu, né? Ele recebeu um seguro, o pai foi lá e comprou um Golf para ele. Então, pagou o Golf. Aí eu fiz o seguro do Golf, né? Passei para a moça, e realmente era, como é que fala hoje, que seria o nível do... Bônus? Não. O que você fala? Era muito caro por causa da idade dele. O perfil dele. Porque ele é um perfil de jovem, exatamente, novo, 19 anos, tinha 1 ano de CNH e o perfil dele era muito baixo e falou, olha... E o Golf também tem um perfil difícil, né? O seguro, eu acho que na época, cobraram R$9 mil o seguro dele, que era um GTI. Era um GTI, né? Aí ele pegou, o pai falou, não vamos fechar, tá? Eu falei, tá bom. Ele saiu ali da Brás Cubas, pegou aonde é a Constituição, na parte de trás ali, acho que deu uma pisada, né? Pegou um carro num cruzamento e acabou com o carro. Ele me ligou, ele falou, estamos aqui com o guincho e tal. Você pode me ajudar a fazer o seguro? Eu falei... Eu não tenho como. Eu falei, não tenho como. Para ver o que você pode fazer, me ajuda aí. Eu falei, não tem como. Aí o veículo voltou lá, deu PT. Caramba. E o pai não comprou outro carro para ele, né? Não comprou. E outra vez foi numa Saveiro. Foi um rapaz de Cubatão, comprou uma Saveiro. Eu falei, olha, carro utilitário, né? Faz o seguro. Aí o pessoal falou, olha, pode acontecer. Acontece? Eu falei, acontece. Acontece, tá no dia a dia, você sabe, né? Você entra naquela situação que é papo de vendedor. Né? Tá falando isso para vender. Não. Exatamente. Não é? Ele tá falando isso para vender. Eu, deixa eu ver, de 94 a 2000, se você pegar a média de 15 carros, teve mês que foi 20, né? Por mês, quantos carros eu vendi nesse período, né? Quantas pessoas foram os atendimentos que não deu, você acabou, né? Falando com o cliente. Aí eu falei, olha, faz o seguro, porque é uma Saveiro. Não, eu vou parar lá na saída de Santos ali. Hoje ainda tem um supermercado, eu não lembro como é que chamava aquele supermercado. O Açaí? Antes, mas como antes era? Eu não lembro o nome. Eu vou lembrar, já te falo. Aí ele pegou e falou assim, não, eu vou pra padaria, vou pegar um saco de farinha, né, para fazer uns pães. Não era Ciro, atacadista, né? Era Ciro? Eu não me recordo. Aí ele comprou lá, foi comprar o saco, tá vindo com o carrinho, quando chegou lá, Saveiro, tava sem placa. E roubaram. Caramba. Também me ligou, falou, Marcos. Teve um policial, um sargento também, que até hoje ele me encontra, da polícia, que ele era da área centro. Ele comprou um Gol comigo, eu falei, faz o seguro. Ele falou, não, eu vou ver agora, porque não dá, tal. Saiu, policial. Aí parou. O carro, quando voltou, não deu 20 minutos. Levaram o carro dele embora. Caramba. E estava feito em, tipo assim, 60 pagamentos. Meu Deus. Mas, é triste. É triste. Olha, e você... Assim, às vezes eu gosto de ouvir você falar com a tua experiência, porque é aquilo que você falou. Às vezes as pessoas acham, você quer vender. Não. E não é. Claro que sim, é minha função vender, eu ganho dinheiro com isso, é da onde sobrevivo. Mas não, você sabe dos perigos que as pessoas correm, né? Sim. Sem o seguro. Então, muitas vezes, mas não vai roubar não. Nesse caso, por exemplo, você falou, era um PM. Provavelmente não iriam roubar, ou se roubassem, ele iria reagir. Mas só que não existe só o risco de roubar o veículo. Existem outros riscos, que é o de responsabilidade civil. Né? Então, você como é formado em Direito, depois você já conta aí pra gente um pouquinho, mas assim, responsabilidade civil é muito importante.
O que é a responsabilidade civil? Na verdade, você é responsável para reparar o bem do terceiro, independentemente de culpa. O que isso quer dizer? Se você bater no carro de alguém, se você for o culpado ou não, você vai ser responsabilizado, sim. Entendeu? Para o quê? Reparar o bem dessa pessoa. E hoje, aqui na Baixada Santista, em Santos, a gente tem uma frota super nova. Sim. Então, você vê carro aqui, não tem carro de menos de 100 mil reais. Na época não tinha, na época não era que nem... Sim. Não, hoje não. Hoje você tem carro de 100 mil, a frota muito é de 100 mais, mil, né? 150. Eu tenho clientes que têm carro de 1 milhão de reais. Sim. Eu tenho clientes que têm carro Porsche de 1 milhão aí, e meio. Então, assim, você bate numa porta dessas, se você tiver um seguro... Se você não tiver um seguro, primeiro que já começa daí. Como você vai fazer? Você vai ser responsabilizado. Sim. Você vai ter que pagar. Como que você faz? Ah, mas eu não pago. Seu nome vai para dívida ativa, vai causar um monte de coisa. Então, o seguro ele acaba sendo barato. E às vezes a pessoa fala, meu Deus do céu, pelo risco que você tem. Então, não é um risco só de roubo e de furto. Tem um risco de responsabilidade. Você só dá valor na hora que você precisa. Exatamente. Teve um cliente, tem dois casos. Tem uma cliente nossa que ela bateu. E aí, antigamente, PT, né, Marcos? Isso, era. O pessoal fala, nossa, PT é perda total. Sim. O pessoal acha que tem que destruir o carro. E não, porque hoje os carros são muito modernos, né? Sim. Então, às vezes, acionou o airbag, já dá PT. Sim. Bate numa coluna que aparece, não aparenta nada, PT, perda total. E essa cliente, então, ela bateu, deu uma chocada, bateu no carro dela. O carro da frente, na verdade, ela não aconteceu muita coisa, era um carro velhinho. Mas mesmo assim ela teve que pagar, ela tinha cobertura para terceiro, danos materiais, porque tem danos materiais e danos corporais. Sim. Ela tinha danos materiais, cobriu o seguro, indenizou a pessoa lá, e só que o dela também disparou o airbag. E aí disparou e deu perda total. Enfim, tu imagina se ela não tivesse seguro. Era uma HRV, se eu não me engano. Minto, é um Jeep Renegade. Era isso. Então, você vê, imagina, a importância que o seguro tem. E aí, às vezes, você vai falar para a pessoa, acontece isso muito com moto. A pessoa fala, não, mas eu não saio muito. Você está entendendo? Então, eu vou fazer o mês que vem, como se tivesse bola de cristal. O risco existe. E aí você olha assim e fala, meu Deus. Porque quem não está no dia a dia, a pessoa acha que não vai roubar, que não vão acontecer. Nós lá na empresa mesmo, a Joyce que trabalha com a gente, ela ainda bem que não é casa de ferreiro, espeto de pau. Sim. Porque ela tinha seguro. E a moto dela tinha, sei lá, cerca de... Não tinha nem... Não vou arriscar, mas eu acho que tinha pouco tempo, nem um mês, mas eu vou falar 2 meses. E roubaram a moto dela na frente da casa da amiga dela. Ela levou em 2 minutos. Mas graças a Deus ela tinha seguro. E quando você vê uma pessoa realizando um sonho, porque na verdade quando você compra um bem, é um sonho, né? Sim. E aí para que você não torne isso um pesadelo, é importante que você já planeje financeiramente para que você tenha o seguro, porque senão se torna pesadelo. Então eu falo, puxa vida, né? Eu falo, caramba, né? Às vezes eu fico assim, eu falo, eu fico triste comigo mesmo. De que forma eu falhei em não convencer esse cliente a não ter o seguro? Eu acredito que não, porque eu vou te falar, eu quero só fazer um complemento principal comigo. Você chegou a ver um Gol quadradinho, vinho, lembro. Né? E eu troquei ele por um Escort. Entrou um Escort lá na concessionária. Eu falei, eu vou querer pegar um Escort, porque tinha ar-condicionado, direção hidráulica. Vou sair do 1000, aquele negócio, sair do 1000 para 1.6. Tinha a menina que era do seguro. Hoje não trabalha mais com o seguro. E ela pegou e falou assim, vamos fazer o seguro do carro? Eu falei, não dá para fazer, não vou fazer. Ela falou, faz o seguro, você vai sair com esse carro sem seguro. Olha só. Exatamente. Eu, né? Eu que falava, né? Sim. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não vou fazer o seguro. Aí quando eu tô saindo, fui atender um cliente, fechar a concessionária às 7 horas. Chegou um cliente, ela estava saindo, ela falou, você tem certeza que você não... Olha só, tem certeza que você não quer fazer o seguro? Eu acho que você lembra disso. E eu estava próximo eu ia ficar noivo. Aí, meu noivado. Aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguro, vai. Caramba. Aí ela pegou, tirou o decalque do chassi, Sim. Né? Eu acho que era tirou a foto, eu acredito que tirou a foto na hora ou não tirou. Não, tinha que fazer vistoria na época depois. Era com ela. Tirou o decalque primeiro, né? Tirou o decalque, mas era com ela. Como era na concessionária, era com ela mesmo. Tá. Aí ela falou, tô indo embora. Você é fogo, hein? Você tá na hora de eu ir embora, você faz isso comigo, que quer? Eu falei, vamos fazer, vai. Gisele, faz aí, Gisele. Aí tá...
Aí eu fiz na chuva, né? Começou a chover, às 7 horas não chovendo. Aí eu peguei o tapetão, não tô acostumado com o carro, 1.6. Eu pisei ali quando tem aquele posto de gasolina ali no meio, né? Tem. Eu pisei. Me cruzou na minha frente um tipo, eu acho que era um Corcel ou aquele comprido, que é o Corcel que é... Del Rey. Não? Não, não é. Era o comprido, que ele parecia uma perua, mas daquela época, antigão. Belina? Belina. Tá. O cara vendia negócio de fogão, consertava fogão. Eu pisei no freio, tava chovendo, bati na Belina. Bati nela bonita. Aí veio um outro cara, pô, vai uma menina que vinha passando, que viu que eu tava correndo. Mas não é, porque eu não tava sentindo o carro, porque eu tava acostumado comigo. Bom, enfim. O meu carro pegou a frente, né? Aí o senhor pegou, eu falei, eu tenho seguro, né? Vai lá, tal. E ele me ligou para me agradecer. Porque ele falou que ele tinha pago R$ 2.500 na Belina e o seguro ia pagar para ele R$ 5.500. Eu falei, puxa vida, e mais um Corsa que eu bati. Então você vê, eu posso dizer, né, que aconteceu comigo, por muita insistência da corretora. Olha que legal. Vamos fazer. Eu desisti, quando foi no final, eu falei, vamos fazer. Ela achou que eu estava brincando. Eu lembro da Gisele. Você lembra lá? Então, a Gisele hoje ela é funcionária do Banco do Brasil, né? É uma morena alta. Isso, ela é sobrinha do Riquena. É mesmo? Era sobrinha do Riquena, isso. Que legal. E aí ela pegou e falou, não, vamos fazer, e ela começou a contar, né? Depois que o seguro que ela vendia, ela contava eu como referência, olha, o Marcão fez isso, e bateu o carro, pegou numa Belina. Você vê, o cara pagou 2, mas a Belina do cara estava totalmente enferrujada. O cara compra para consertar fogão. Então, ele tinha pago 2.500 e tinha feito em parcelas. Meu Deus. Olha como ele ganhou. Se pagou 5 e pouco e ele pagou 2,5. Então ele falou que foi, me ligou me agradecendo. Então aconteceu comigo. Mas eu acabava não contando isso aí, né? Acabava me esquecendo, mas eu falava, aconteceu com o cliente mesmo, né? Sim. Agora, a questão de fatal, a pessoa vinha falecer, comigo nunca aconteceu. Cara. Graças a Deus. Geralmente era danos materiais, né? Sim. Era danos materiais que... Eu costumo dizer, Marcos, que assim, o seguro, você é que nem um step. Sim. Você tem o seguro, mas é para não usar. Mas se usar, você está lá. E o seguro, na verdade, é o preço para você ter a tua tranquilidade. Vamos imaginar um cenário. A pessoa sai lá, hoje não, sei lá, financiou, sai com o carnê na mão lá de 36 parcelas. Aí vem um bandido, te assalta. Qual que é o reflexo do ser humano? Primeira coisa que vai fazer, não leva meu carro. Sim, reagir porque... Reagir porque fala, 36 meses para pagar, não vai levar não. Isso. E o cara que vem assaltar, ele já tá na adrenalina, Exatamente, né? tá ali com o dedinho no gatilho. Se você esboçar qualquer coisa... Bom, então assim, quando você tem o seguro, você tem essa tranquilidade. Primeira coisa, a reação de uma pessoa que é segurada, ela fala, pode levar que tem seguro. Beleza, na cabeça dela, pode levar. Entendeu? Eu sei porque isso aconteceu comigo. Então, assim, o seguro, na verdade, é o preço que você paga para você ter tranquilidade. Exatamente. E eu digo o seguinte, pelo outro lado, quem já tem seguro, às vezes dá dor de cabeça. Sim. Alguns clientes que vão me ver aqui, vão nos ouvir, vai falar, nossa, e realmente às vezes dá dor de cabeça, porque você tem que juntar documento, você tem que provar, vai para lá, faz boletim, tem um processo que hoje é rápido. Sim. Se o seguro, desde que ele seja bem contratado... Mas ninguém quer, né? Eu não quero hoje que o meu carro seja roubado. Né? Exatamente, ninguém quer. Antigamente o pessoal falava, mas eu não quero, só o trabalho. Dá trabalho. E outra, a valorização. Você não vai conseguir pegar porque você sabe que o teu carro, mesmo se for ficar no seminovo, você não vai pegar outro carro igual se você está satisfeito com um carro, né? Então... Exatamente. Mas existe também a possibilidade... Hoje as seguradoras evoluíram muito, porque é tudo digital, sabe? Então, assim, tem hoje. Seguradora que paga, sei lá... Tiveram seguradoras que pagaram em 3 dias. Nossa. Entendeu? Paga rapidinho. E pagou em 3 dias porque às vezes demora mais o cliente juntar a documentação e mandar, mas é rapidinho. Eles vão e pagam. É muito legal. E ó, para você falar, você falando aí, na época da Kombi mesmo, na época do chiclete, o que aconteceu? Nessa época do chiclete, eu lembro que eu tinha saído de uma representação e fui trabalhar com um outro rapaz que era um japonês também. E o primeiro dia que eu fui trabalhar com ele, porque, só lembrando, era uma Kombi que a gente enchia de chiclete, né, de doce dentro, né, e saía vendendo. E a Kombi, a porta dela era aquela portazinha frágil, assim, de abrir, assim, que nem porta, assim. Não era aquela de correr. Ah, tá. Eu achava que era de correr. Não era de abrir, assim. Aí, o que acontece? Eu fui numa banca de jornal, que a pessoa é cliente minha até hoje, né, a Hilda, e eu fui
lá vender o chiclete para ela. E foi a minha primeira vez que o cara me deu oportunidade de trabalhar. Não era registrado nem nada, já era uma outra representação. E eu peguei os chicletes, coloquei lá, estacionei na rua lateral, que é da Prefeitura de São Vicente. Ali é João Ramalho. João Ramalho, atrás da Prefeitura. Beleza, aí fui buscar o chiclete lá, entregar na cliente. Quando eu volto, tinha um cara com o braço quebrado dentro da minha Kombi. Roubando. Puta vida. Eu falei, meu Deus, não acredito. Já pensou? O que eu ia falar pro japonês no primeiro dia que tinha sido assaltado? Eu falei, caramba, aí eu cheguei, mas eu falei, por isso que eu te falo, se tivesse seguro a carga ou o carro, eu ia deixar. E hoje tem o seguro do veículo e da carga hoje também? Existe seguro para carga também. Legal. Tá? Naquele tempo já existia, tá? Mas é isso que eu falo, por isso que esse é o objetivo do podcast, é levar conhecimento para as pessoas. Existem seguros para tudo, hoje tem seguro para tudo. E nesse caso, não, eu peguei o malandro, tava lá roubando. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, na hora que eu vi, eu tinha uns 23 anos, 24 nessa época, acho que é isso. Aí eu vi, não pensei duas vezes, sem seguro, sem nada, fui lá, agarrei ele, aí falei, pega ladrão, tá, não sei o quê. Aí o pessoal começou a gritar, ladrão atrás da prefeitura. Aí eu acho que a polícia entendeu ladrão na prefeitura. Sei lá, demorou 10 minutos, tinha mais de 20 carros de polícia lá. Aí pegaram o cara, levaram para a delegacia, enfim. Aí a mãe dele foi lá, chorou. Não, meu filho. Enfim, aí o vagabundo acabou saindo, mas foi um episódio que me marcou também, que é a minha ligação com o seguro. Para você ver, então, o seguro, de novo, é para trazer tranquilidade, não é para... E outra coisa que as pessoas confundem, seguro não é para deixar ninguém rico, não, viu? Não. Seguro é só para repor o bem. É só para repor o bem. Então, assim, o seguro, você não pode fazer seguro para você ganhar. Você faz seguro para você repor. Sim, eu tenho uma passagem também, se puder falar. Claro, conta aí. Se você me permitir. Claro. Em 99, o Gabriel ele nasceu dia 30 de novembro de 99, né? Eu tenho Stephanie. Vai fazer aniversário agora. Fez, 25. Vai fazer. Não nasceu dia 30? 30 de outubro, desculpa. De outubro. 30 de outubro, tá. De 99. E a Stephanie de 97. Então, 2 anos de diferença, né? Tá. Ela tinha se você recorda, tinha a mesinha da Barbie e eu comprei da menina, que era a Fernanda. Não lembro. A Fernanda era do Bradesco, que foi pro Bradesco. Não. Ela foi trabalhar, acho que no Prime, a Fernanda. Sei, a Fernanda, lembro. Ela vendia as velhinhas, né, de cheiro, e eu comprei. Aí minha filha, o Gabriel, chegou... A Fernanda trabalhava no despachante. Isso, e ela tinha umas velhinhas de cheiro, né, do Papai Noel. Sim. E a Stephanie gostava, eu comprei do Papai Noel, levei. Aí chegou a noite e a Stephanie falou, pai, vamos cantar parabéns? Eu falei, vamos. Aí acendemos as velhinhas, né? Coloquei um pratinho embaixo e deixei lá. Aí, perfeito. Eu deixei lá. Quando foi de manhã, a Érica falou, bom, eu vou levar o Gabriel para fazer o exame do pezinho. Tá. Eu falei, então você me deixa na concessionária. Recém-nascido. Recém-nascido. Tá. Aí eu tô na concessionária, na época, na veleira. Dá para falar um pouco ainda? Dá, dá sim, aí eu tô esticando, né? Algumas coisas que você falou de seguro, eu vou lembrar dessa situação de seguro. Aí eu tô na concessionária, atendi o telefone, né? Falei, Veleiro Veículos, bom dia, né? Aí eu falei, olha, aqui é o sargento, tal. Eu falei, pois não, sargento. Eu tô aqui no seu apartamento e pegou fogo. Aí eu falei, brincadeira, né? Desliguei. Aí ligou de novo, Marcos, que é pra você? Eu falei, pois não. Sargento, você desligou, eu tô aqui, tá? Com a moça que faz limpeza na tua casa, diarista. Ô, seu Marcos, pegou fogo em tudo aqui, meu Deus do céu. Aí eu falei, puxa vida. Eu tinha conta no Unibanco, não tem mais, né? Não, eu já tô com o Itaú. No Unibanco, aí eu fui lá tirar um dinheiro, porque não tinha condições de ficar em casa, porque eu ia ter que ficar em algum lugar. Cheguei lá, era o Marcelo, o rapaz. Ele falou pra mim, olha, você tá tirando dinheiro? Eu falei, vou ter que tirar, porque meu apartamento pegou fogo. Ele falou, pera um pouquinho só. Aí ele foi lá no computador, mexeu lá. Falou, senta aqui. Você lembra aquela vez que eu pedi pra você, pra minha meta, tal, pra fazer o seguro residencial? É isso hoje. De 99 até hoje, eu nunca mais fiquei sem seguro residencial, que eu faço com você, né? Sim. Então, eu fiz no Unibanco, porque ele... Aí eu falo, ele me empurrou. O cara falou assim, o cara me empurrou. Não me empurrou, porque quando eu precisei, eu nem lembrei que eu tinha esse seguro. Aí ele falou, olha, o apartamento meu foi reformado todinho, trocaram o piso, o berço, até a mesinha da Barbie eles pagaram.
Nossa, que Você história entendeu? legal. E depois disso aí, eu passei, né, com legal você. a história, não o fato, a história, viu? né? Você fala assim, pô, mas eu tenho muita história, né? Contador de história. Não, de história porque realmente aconteceu. Vivência. Pegou fogo da sala, né? Pegou na televisão. Agora, veja bem, eu fui morar num apartamento, o Gabriel tinha nascido, eu estava 4 meses morando num apartamento. Tudo novo. Videocassete de 4 cabeças, né? 7 cabeças, né? Tudo novo. Você acha que eu ia botar fogo no meu apartamento? Não. Jamais. Jamais. Não. Então, o que aconteceu? Eu saí de manhã, a velhinha estava terminando. Então, o que acontece? Que com alta temperatura, o pratinho trincou. Nossa. E pegou choque térmico. Aí tá do lado da televisão, pegou fogo, enfim. Eu tinha o seguro. Eu não lembrava disso, mas você falando aí agora. Lembrou, né? Lembrei, eu fui morar lembrei. porque era tudo novo. O berço dele, do Gabriel, era novo, que tinha acabado de chegar, né? A cozinha, tudo novo. Então ele pegou da sala e foi para os quartos, né? No quarto primeiro, pegou fuligem que tinha véuzinho por causa de mosquito, por causa de criança recém-nascida. E a própria fuligem, né, Marcos? Não precisava nem pegar fogo, né? Não, não, estragou no próprio os armários de bebê, né? Comprou a própria fuligem, a seguradora trocou. É horrível. Trocou não, deu dinheiro, alguns eu tinha nota, outros eu não tinha, eles fizeram uma avaliação. Sim, faz uma avaliação. E aí, para você ver, eu posso falar que eu passei por isso. Na questão do acidente do carro, que eu trabalhava na concessionária, que não era para acontecer isso comigo, porque né? Você tá lá o vigário lá, você reza a missa e não pratica, né? E a questão do seguro, que eu nem sabia, porque ele falou, olha, senta aqui. Aí ele falou, eu tenho uma notícia boa para te falar. Falei, será que eu ganhei na loteria, algum sorteio aqui? Você tem um seguro residencial. Falei, como é que é? Vou precisar de 3 orçamentos, né? Aí explicou direitinho e tal. E pagaram tranquilamente. Você não lembrou disso, né? O prédio entrou com uma parte, né? O prédio entrou com uma parte. E que o prédio tinha seguro. O prédio provavelmente tinha cobertura para bens de condômino. Isso, é isso aí. Eu sei porque o prédio entrou, eu falei, pô, mas eu não tenho nada com o prédio. Não, mas o prédio tem uma parte, né? Sim. E aí entrou, acabou reformando o apartamento, mas reformou uma coisa que o apartamento era novo. Caramba. Eu tinha acabado de mudar, tinha 3, 4 meses. Aí o pessoal, pô, brincou, né? Tocou fogo no apartamento para receber. Eu falei, gente, como é que eu vou? Você sabe como é o ser humano, né? Claro. Piadinha, né? Sim. Aí eu falei, não, jamais. Eu tô recém-nascido, as crianças, né? Como é que eu vou fazer isso? E é uma oportunidade que eu tive, assim, oportunidade não, de chegar e falar, nunca mais eu fico sem, porque hoje eu tenho na minha casa, tenho na minha mãe, né, que eu faço, renovo, e sem medo, ir no meu escritório, né, lá no escritório. Esses dias, agora esses dias você vê, nós temos o seguro, vai fazer 3 anos, né? O primeiro ano você presenteou o seguro, verdade. Né? O Carlos presenteou com o seguro, e aí esses dias chegou lá, a porta, estourou, que era tudo espedaçado, temperado, né? Nossa, então, você falou só pra mim que tinha acontecido, mas tu não contou. E aí, quebrou o vidro? Quebrou o vidro. Agora demora... Então, agora eu tô falando com a Joyce, né? Tá. Eu tô vendo a questão dos orçamentos. E a porta vai ficar 20 dias, né? Porque, na verdade, não é a seguradora, né? As empresas que fazem o vidro lá... Mas tá fechado lá ou vocês colocaram uma porta lá? Não, porque lá tem a porta de WC e essa de vidro, né? Entendi. Mas porque senão teria cobertura para você fechar emergencialmente, entendeu? Então, mas ela tá assim, né? Não tá legal. Mas, enfim, eu já falei com uma empresa, a empresa falou que são 20 dias úteis. Sim. Então, aí você fala, mas a seguradora... E quanto custaria uma porta dessa se você fosse pagar? É 1.000 e pouco. E ela assim. me falou que a franquia, se eu não me engano, acho que é R$300, você vê. O valor do seguro que você paga um residencial, gente, a pessoa acaba, eu vou fazer a conta. Na hora que você precisa, você fala, puxa vida. É o que eu falo, viu? Né? Eu já precisei de máquina da minha mãe, que deu problema, o pessoal foi lá, com a maletinha, já trocou a peça, né? E, enfim, quando você precisa... E eu não fico sem seguro residencial, porque aconteceu isso. Agora, quando você imagina que o teu apartamento vai pegar Exatamente, fogo? Ninguém faz. O seguro residencial, eu costumo dizer que é um seguro barato também. Sim. Porque, assim, se você pegar a proporção de um carro que custa 60 mil e você paga 2 mil num carro, num seguro de carro, 60 mil carro, você paga 2 mil mais ou menos de um seguro. Mais ou menos, tá? Então, a gente está falando aí de, sei lá, 3% mais ou menos, né? 3% mais ou menos desse valor. Do valor? Do valor 60, é isso mesmo, 3% do valor. Agora você imagina, de uma casa que, sei lá, tem conteúdo numa casa, vai, sei lá, um imóvel de 500 mil, tá? E tem lá, móvel planejado, tem tudo. E você paga na mesma proporção, você paga R$500.
entendeu? 500, 600. Às que vezes depende as pessoas muito perguntam... das coberturas. Exatamente. Tá? Mas eu digo, proporcionalmente, o seguro carro versus residencial, não. ele é muito barato. E as pessoas não dão valor, viu? E foi o que você falou, das assistências, né? Porque tem as assistências. Tem assistência, com muito certa micro-ondas, máquina de lavar. E tem mais uma coisa que eu enxergo também de muito positivo. Os prestadores de serviço. Você sabe quem está colocando dentro da tua casa. Sim. Hoje em dia, a segurança tem preço, vem né, Marcos? Vem um código. A pessoa só entra na tua casa se você passar o código, né? Para saber que aquele profissional realmente que está entrando na tua casa faz parte daquela seguradora. Então, assim, eu sou apaixonado por seguro. Então, tá aí o motivo do podcast que a gente tem, que é levar conhecimento para as pessoas, para que as pessoas fiquem sabendo. No caso da casa também tem residencial de chave. Já aconteceu te ligar 1h da manhã, eu te liguei 1h da manhã. Eu lembro. Quem tem que ligar pro Carlão, né? 1h da manhã, Carlão, olha, eu tô com um problema aqui porque a chave, a Érica bateu a porta lá e a chave estava dentro. É isso mesmo. E eu não conseguia pegar a chave do carro, sair, nada. E você falou, o chaveiro foi lá em 2 minutos. Tal, exatamente, abriu, eu também já tive essa experiência. Não é? Essa experiência. Exatamente, que... meu filho dormiu. E eu falei, como que eu vou entrar em casa? Eu falei, cara, uma casa é grande, né? Tu já foi na minha casa, lá na outra. E eu não conseguia acordar, adolescente quando dorme, né? Ninguém acorda. Aí eu falei, meu Deus, não tem ninguém em casa, né? Vamos chamar o chaveiro. O cara foi lá 3h da manhã e abriu a casa pra gente. Então tem coisa que não tem preço. Só não posso falar de seguro de vida, que eu morri. Não... Mas nessa parte aí eu posso falar que... Até na questão com você também, convênio médico também, já fizemos convênio médico também. Bom, você é um cliente maravilhoso. Além de ser meu amigo, é meu obrigado, cliente. Aí. E você tem uma consciência muito grande, né, Marcos? Então isso facilita também. Sim. Aí, Marcos, daqui a pouco a gente vai finalizar aqui, mas eu queria saber um pouquinho aí, nessa tua jornada, o que você está fazendo hoje? Conta um pouquinho da tua hoje, né? Você falou da tua experiência comercial na venda de veículos, mas hoje você está com novos desafios. Hoje tem, o que você tem feito aí hoje? Então, hoje eu trabalho no escritório de advocacia, né? Você se formou em Direito? Direito, exatamente. Legal. Hoje, eu também sou corretor, né? Eu sou corretor, porque tem muitos processos que entram em imóveis. Que legal. Né? De inventário. E aí coloca para venda. Então, hoje o corretor, o Cresce, né? Ele tem uma fiscaliza muito grande, né? Porque tá certo, né? Porque para não entrar, tem que ser corretor, né? Sim. E tem uma empresa também de questão de placas e luminárias. Publicidade? Isso, um pouco de cada, né? Eu tô fazendo um pouco de cada, né? E tem que trabalhar, né? Hoje eu tô com 53 anos, o tempo passa. Você tá um menino, né? Você tá meninão, você tá com 30, né? Caramba. Marcos, que o tempo passou muito rápido, teria que ser outro episódio, né? Pra gente falar do McDonald's. Eu te conheci, acho que eu tinha 21. Acho que eu acredito que eu tinha 21. Acho que menos, né? Foi na época que você veio de Brasília, de São Paulo, né? De São Paulo. De São Paulo. Aí vai dar um outro podcast. Então, mas foi muito bom, né? Participar aqui do podcast. Obrigado pelo convite, né? E esses assuntos aqui não foi nada inventado, nada. Que nada, não tem nem roteiro, tá? não tem nada. Olha, ele tá falando isso por causa da corretora. Não, porque aconteceu mesmo. E hoje eu vou te falar, eu agradeço muito, porque tem que ter, né, o conhecimento da questão do seguro, você ter uma pessoa de confiança, né? Porque a pessoa, o corretor, seria o corretor não é do seguro, o corretor de seguros, né? É uma confiança que você tem, que na hora que você precisa, porque geralmente eu falo, não faz com o banco não faz com o banco, a gente fala, porque o banco não te dá atenção, o banco quer vender, faz com o corretor, né? Às vezes fala, tem meu amigo lá, favorecer a classe, mas não era, tem que ajudar, né? Modestamente falando, a nossa classe. O corretor, ele vai te dar aquela atenção, né? O banco, você liga, o 0800, você precisa, não, mas o corretor já vai, que nem a menina, a Joyce. Deu problema na porta lá, já entrei em contato, ela falou, já estou acionando. Poxa, é diferente bom, né? mesmo, né? E aí eu digo, não só por mim, mas os meus colegas também, meus pares aí, graças a Deus... Mas você está de parabéns, está com uma equipe excelente. Obrigado, Marcos. Mas assim, eu faço questão de falar que os meus pares aí, através das seguradoras parceiras, que a gente trabalha com bastante seguradora, com uns tops de linha aqui da Baixada, mas a gente tem profissionais aqui em Santos da área de seguros bem capacitados, são pessoas corretas, entendeu? Legal. Pessoas que já estão no mercado há um certo tempo. A confiança que tem em você, né? No eu acho que é legal. Si, né? Isso. Muito bom. É isso. Bom, Marcos, mas querendo ou não, passa muito rápido. A gente já está falando aqui quase 1h10 já. Eu parabéns, falei, parabéns. Se pudesse, falava mais aí. Mas tá de parabéns. Já fica aberto o convite aqui para a gente falar, retomar outros assuntos. E obrigado pelo convite, viu? Desculpa aí se falei demais aí. Não, imagina. Se você quiser, a gente faz outro podcast, aí a gente conversa um pouquinho mais. E, de novo, o objetivo desse podcast, desse programa aqui, é levar conhecimento, conteúdo para as pessoas e talvez até identificação. A pessoa fala, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Sim. E assim, Marcos, eu
Se a gente conseguir, de repente, ajudar uma única pessoa, eu já vou ficar feliz. E você é um vencedor. Eu falo isso, que você é um vencedor. Tá de parabéns. Olha, eu vou concordar com você, modestamente. Sabe porque eu sou vencedor? Eu sou uma pessoa abençoada. E isso eu já falei para outras pessoas também, porque eu tenho o privilégio de ter pessoas ao meu redor como você. Você é uma pessoa maravilhosa, sem rasgação de seda. Você sabe, você é um irmão que a vida me deu. E é isso, meu amigo. Te agradecer. Legal, Carlão. Quero convidar as pessoas que participaram aqui com a gente, ficaram esse tempo todo, se disponibilizaram a estar ouvindo as nossas histórias aí. Se você se identificou, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, façam perguntas, deem sugestões de pessoas que vocês querem trazer aqui. Esse espaço é democrático, é aberto. E lembrando que o seguro está ligado em tudo, tá? Não percam os próximos episódios. Muito obrigado. Marcos, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Quem quiser achar o Minatti aí, o Marcos Minatti, como que faz para achar você? Tô no Instagram, né? Marcos Minatti. Só letra aí pra gente, porque é interativo. Marcos, o Minatti é M-I-N-A-2-T-I. Minatti. Ah, legal, então. Isso. Então, e não é papo de vendedor, não, viu? Voltando o pessoal escrever lá, isso é vendedor, isso é papo de vendedor. Não é papo de vendedor, foi história real mesmo, viu? Ah, Marcão, beleza, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Obrigado você, aí. Carlão. Fica com Deus aí. Manda um abraço para todo mundo lá. Será dado outro para você, para os meninos que já estão grandes, Gabriel, Stephanie, Érica, manda um beijão. Sim, e um beijo especial para tua mãe. Tá bom, muito obrigado, viu? Valeu, Marcão. Um abraço, amigo.